Salve, salve, torcida vascaína! Voltamos aqui com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, vamos aí para as notícias de hoje aí do Vascão. Visita polêmica aí de presidente do Vasco ao presidente da República gera grande repercussão aí na internet, e também vamos falar sobre a declaração do presidente da República, Jair Bolsonaro, falando sobre esse encontro. Também vamos falar sobre o Paulinho, que quer voltar a vestir a camisa do Vasco, também a situação do zagueiro Messias, que está sendo muito especulado no Vasco e que pode, quem sabe, reforçar o nosso time. E também vamos falar da situação aí dos jogadores que estão com salários atrasados, que podem recusar aí a fazer treinamentos online, hein, pessoal? Peço para você deixar o seu like, se inscrever aqui no nosso canal, só clicar no inscreva-se, dá essa força aí para o nosso canal continuar crescendo a cada dia. Muito importante aí você compartilhar também com seus amigos, compartilhe no WhatsApp, Facebook, Instagram, no Twitter, traz mais vascaínos aqui para a gente chegar a 90 mil inscritos, atingir essa meta. Também peço para você ativar o sininho das notificações para você receber todos os vídeos postados diariamente aqui no nosso canal. Lembrando que no final aqui do vídeo tem aquele salve pra galera que tá sempre ligada aqui, mandando aquele abraço, pedindo aquele salvezão. Fica aí até o final. Bom, meus amigos, em meio à pandemia do coronavírus, o nosso presidente Alexandre Campelo se uniu aí ao presidente do nosso maior rival, Flamengo, para ir a Brasília para discutir sobre a volta do futebol brasileiro com o presidente da República, Jair Bolsonaro. Pode ser que essa intenção aí do Vasco e do Flamengo tenha causado uma grande repercussão negativa aí na mídia e também em outros clubes do Brasil, né? Os dois rivais, Botafogo e Fluminense, se uniram contra o Vasco aí e o Flamengo, porque não gostaram dessa atitude aí dos dois dirigentes. Eu achei lamentável o que o Campelo fez aí com a história do Vasco, com a camisa do Vasco, né? Eu sei que o Vasco está passando por uma fase muito difícil, uma grave crise financeira e precisa da grana, da renda do futebol para voltar, para recuperar, mas isso vai além do futebol, pessoal, vai às vidas dos jogadores, vidas de pessoas que estão envolvidas ali no futebol. Eu acho que é totalmente desnecessário essa antecipação aí das coisas, sem ter aí um processo de proteção para os atletas com maior rigor. Foi muito precipitado aí o Alexandre Campelo ir a Brasília para negociar aí a volta do futebol, sendo que ainda não existe nenhum tipo de proteção eficaz para os atletas. Ainda o Ministério da Saúde ainda não entregou nenhum tipo de proteção para caso volte o futebol aqui no Brasil, para que os atletas não sejam contaminados, pessoal. É bem difícil aí a gente ficar falando desse assunto, assunto muito delicado, mas eu acho que foi muito precipitado aí o presidente Alexandre Campelo e também o presidente do nosso rival em querer voltar ao futebol logo, pessoal. A gente tem que esperar essa pandemia passar, tem que haver proteção para os jogadores. Cada dia que passa vai morrendo mais de 1000 pessoas e isso tem que ser levado em consideração. Obviamente eu, como você também que está assistindo, outras pessoas gostariam de ver sim o futebol, pessoal, mas primeiramente vem a vida aí dos atletas. Vidas são mais importantes do que um jogo de futebol, né, a bola. E comenta aí embaixo, pessoal, o que você achou dessa situação aí que passou o nosso presidente e que vai tentar aí trazer o futebol. O presidente da República, Jair Bolsonaro, falou que os dirigentes querem a volta do futebol, então eles conversaram com o Ministério da Saúde para ter um protocolo para abrir com um certo regramento. Começa, por exemplo, sem ninguém na arquibancada. Disso a gente já sabe, né, pessoal? O senador e também filho do presidente da República, Fábio Bolsonaro, falou também sobre esse encontro. Ele disse que vieram tratar da reabertura dos treinos dos times de futebol do Rio de Janeiro. Falaram da proposta de protocolo elaborado por semanas com todos os departamentos médicos e diretorias do clube a ser apresentado ao prefeito Maurício Crivella para autorizar os treinos. Inclusive o prefeito Maurício Crivella aí do Rio de Janeiro já disse que negou os treinamentos, a volta dos treinos no Rio de Janeiro. Esse problema político aí, pessoal, não tem nada a ver com o Vasco, pessoal. Acho que o Campelo não deveria ter mexido com isso nesse momento, deveria ter ficado quieto, esperado a pandemia passar, e a CBF, juntamente com aí o Ministério da Saúde, que tem que tomar uma decisão, e a FERJ também. Tem que aguardar, né, pessoal, se vai realmente acontecer isso. Houve boatos que os treinamentos seriam feitos em Brasília, mas não tem nada de concreto ainda, somente a lamentar aí a atitude do nosso presidente Alexandre Campelo.
Com salários atrasados aí, jogadores do Vasco podem recusar aí fazer treinamentos online. Essa prática de treinos está sendo aderida aí para vários clubes no mundo inteiro e o Vasco pode aí ter essa prática, né? Treinamentos online, cada um na sua casa, com a ordem aí do preparador físico. Eu acho que os jogadores estão corretos em não querer fazer esse tipo de treinamento porque está com muitos meses aí de salários atrasados. Jogadores do nosso elenco não recebeu nenhum mísero real nesse ano de 2020. Eu acho um descaso total aí com esses jogadores e, na minha opinião, eles estão certos. Eu apoio sim os jogadores em não querer fazer treinamento nenhum enquanto não tiver aí o seu salário no bolso, pessoal. Muito difícil a situação financeira do Vasco, a crise que está afetando o nosso clube. Já não é por conta da pandemia, já desde o ano passado que o Vasco vem passando por isso e agora pode ser que tudo isso já gere uma grande bola de neve e atrapalhe mais ainda a vida do Vasco, que pode perder jogadores, pessoal. Eu sempre estou ressaltando isso aqui nos vídeos, falando que o Vasco pode perder jogadores sim, de graça por não pagar salários e também por não renovar contratos aí que estão vencendo. Jogadores como Fernando Miguel, Ricardo Graça, Raul, entre outros, podem sair aí do Vasco de graça sem ter aí o seu contrato renovado. A situação crítica que está vivendo o Vasco é muito difícil, principalmente pelo Campelo, que não teve recursos aí, não captou recursos para prever esse momento, né, pessoal? Que o Vasco, quando ele assumiu o poder do Vasco, ele sabia que o Vasco estava vivendo uma crise financeira já há muito tempo e teria que pagar os salários em dia. Ele não fez isso em momento algum na sua gestão, infelizmente deixou a desejar e hoje os jogadores já devem estar com 4 meses de salários atrasados ou mais, pessoal. Isso é o que a gente sabe. O goleiro Fernando Miguel, em entrevista à Atenção Vascaínos, já até falou que causa assim um desconforto no grupo do Vasco essa situação dos salários atrasados e estão certos aí em não querer fazer treinamentos. Bom, pessoal, o diretor do América Mineiro falou sobre o interesse aí do Vasco no zagueiro Messias. Segundo o dirigente do Coelho, o Vasco não fez nenhuma proposta ainda oficial para contratar o zagueiro de 25 anos que está jogando lá em Portugal, no Rio Ave. O jogador tem contrato até junho lá com o clube português. Caso volte o futebol lá em Portugal, o campeonato não se dê por encerrado, o Messias continuará lá em Portugal até o período que se encerrar o campeonato português. Tudo isso depende também da FIFA, né? Se vai querer que volte o futebol lá em Portugal. O dirigente falou que o Vasco somente procurou o América Mineiro na temporada passada, no fim da temporada passada, para falar do próprio Messias, do meia Mateuzinho, que a gente sempre falou naquele período lá que estava tendo no Mercadão da Bola, que o Vasco queria muito a contratação desse jogador, e também do William Maranhão, que estava jogando no América Mineiro. Ele disse que até o momento o Vasco não tratou mais nenhuma vez com os dirigentes do América sobre a contratação do Messias. Ele tem contrato até 2022 com o Coelho e pode ser que ele não seja jogador do Vasco, caso o Vasco aí não faça uma proposta oficial para contratar o jogador, né? Eu acho bem difícil que o Vasco vai comprar o Messias. Eu acho que se o Vasco for contratar ele, será por empréstimo, o que eu acho bem difícil que o América vai aceitar, já que é um jogador visado aí no mercado e pode ser que ele seja vendido para algum outro clube aí, China, Japão ou qualquer outro desses centros aí que tem muita grana para bancar a contratação de jogadores brasileiros. O Messias, a princípio, está bem distante até o momento de fechar com o Vasco aí, viu, pessoal? Essa é a grande verdade, não existe ainda nada de fechado com esse jogador. E para fechar, vamos falar aí do Paulinho, né, pessoal? Ele que na entrevista aí no Vasco TV, no canal oficial do Vasco, reiterou o desejo de voltar a vestir a nossa camisa. Ele disse que é muito grato ao Vasco e que tem um grande sonho de voltar à Colina. Tomara, né, quem sabe o Paulinho voltando para o Vasco, né? Eu acho bem difícil que seja nessa temporada. Ele volte aí a ser um dos grandes jogadores do Brasil, né? Quando ele jogou com a camisa do Vasco, o Paulinho era um touro, era um monstro jogando no Vasco, mas ele foi pro futebol europeu, não teve tanta sequência assim lá no Bayer Leverkusen. Inclusive, já está sendo especulado por vários clubes lá da Europa, o Milan, até mesmo o Bayern de Munique chegou a sondar o jogador. Eu acho bem difícil que ele volte para o Vasco agora, porque a situação financeira do nosso clube não permite essa volta do Paulinho. E sem falar que o jogador com certeza deve querer permanecer também na Europa, né, pessoal? Tem um desejo de conquistar mais títulos, até porque o Paulinho só tem 20 anos. Mas seria sim válido, quem sabe, uma volta dele por empréstimo, e quem sabe o Bayer Leverkusen emprestasse ele pro Vasco, para ele voltar a pegar uma experiência, ritmo de jogo, jogar mais vezes, né, pessoal? Mas
eu acho bem pouco provável que o Vasco vai ter bala na agulha aí para bancar essa contratação, a não ser que uma próxima gestão aí com investidores, com patrocínio, consiga trazer o Paulinho aí em 2021. Mas em 2020, bem difícil. Fato é que o jogador quer voltar, mas não tem a grana, né, pessoal? Essa é a grande realidade do Vasco. O Vasco não tem como contratar o Paulinho. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Comenta aqui embaixo sobre aí o Paulinho querendo voltar, mas não tem como, né, pessoal? A grana do Vasco não permite. Fala sobre o Messias, que está bem distante de fechar com o Vasco. Pode ser que tenha algum avanço, assim que tiver alguma novidade a gente vai trazer aqui no canal. Também fala sobre essa visita aí do Alexandre Campelo ao presidente da República, Jair Bolsonaro. Se você for a favor dessa reunião para pedir a volta do futebol, se você é totalmente contra a volta do futebol nesse momento. Também fala sobre os salários atrasados dos jogadores que vão aí se negar a treinar online, hein, pessoal? Bom, meus amigos, agora é a parte que eu mando salve pra galera que tá sempre ligada aqui no nosso canal. Muito obrigado mesmo. Eu quero mandar um forte abraço aí pro Velton em Largato, no Sergipe, o Assis Lima, no Piauí, o Francisco Isaías, no Piauí também. Rubi, ele pediu um salve pra sua esposa, Fernanda, e pra sua filha Simone, em Colônia Amélia, lá no Maranhão. Muito obrigado, Rubi. Um abraço aí pro Epaminonda, ele pediu um salve pro seu amigo Preto, em Santa Inês, lá também no Maranhão. Muito obrigado ao pessoal do Maranhão, um forte abraço aí pra vocês, muitos maranhenses sempre aqui presentes. Um abraço pro Angelino, em Porto Velho, em Rondônia. O Wilderley, no Pará, Zé Hildo, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, o Valdeir, em Várzea Paulista, em São Paulo, o Joel, ele pediu um salve pra Poli, em Altamira, lá na Bahia. O Alan Andrade, lá na Bahia, e o Rony Paiva, em Resende, no Rio de Janeiro. Muito obrigado a todos vocês, saudações vascaínas a todos e tamo junto aí, Vascão!